Salve, salve, meu caro aluno, tudo beleza? Eduardo Borges falando para mais uma questão do Enem 2019, PPL, dessa vez geometria plana, circunferências e de forma até um pouco mais específica, ângulos dentro de uma circunferência. Beleza? Vai precisar de um conhecimento prévio do aluno muito bom essa questão. Caso você não seja inscrito no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever e acionar o sininho. Você vai sempre receber uma notificação quando tiver questão nova, beleza? Vamos lá para a nossa questão. Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Aí repara bem aí, na circunferência interna, P, Q e R. Né? O segmento RP é diâmetro dessa circunferência interna e o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a... Aí nós temos nossas alternativas e repare bem que todas as alternativas elas estão em função de π. Elas estão em função de π. Ou seja, todas as alternativas têm π na resposta. Sendo assim, eu não vou precisar de esquentar tanto a cabeça assim, de ficar substituindo o π o tempo todo. Eu sei que vai ter o π na resposta. Antes da gente resolver a questão em si, é bem importante a gente voltar um pouco na teoria para lembrar algumas coisas. Vamos lá. Quando a gente fala de ângulos dentro da circunferência, existem dois tipos de ângulos que eles são mais notáveis. Eles não são os únicos, mas talvez sejam os mais importantes. Primeiro deles, o ângulo central. Quando a gente coloca O ali, né, uma botinha ali no centro, O, esse O é uma representação bastante comum de centro. Ou seja, eu tenho aqui o vértice aqui do meu ângulo no centro da circunferência. Se o ângulo ele mede alfa, o arco mede alfa, tem a mesma medida. Se o ângulo mede 30, o arco mede 30. Se o ângulo vale 90, o arco vale 90. E assim vai. Ângulo central. Nós temos também o ângulo inscrito. Esse ângulo é aquele que tem um vértice na circunferência. O vértice está na circunferência. Se o ângulo mede alfa, o arco mede o dobro. Se o ângulo mede 30, o arco mede 60. Se o ângulo mede 90, o arco mede 180. E assim vai. Ângulo inscrito. Esse ângulo vai aparecer na nossa questão. Ótimo. Terceira coisa que tem que saber para essa questão. Citaram, né, que o ângulo PRQ, ele mede π sobre 5 radianos. Vamos lembrar um pouco mais disso. Quando a gente fala de ângulos, nós podemos medir os ângulos principalmente de duas formas. Não são as únicas, mas são as principais. E quais são elas? Graus, que a gente já está bastante acostumado. 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, assim vai. E radianos. Radiano a gente utiliza bastante em trigonometria, em ciclo trigonométrico. O que seria interessante você lembrar? Que um π radiano mede 180 graus. Logo, uma circunferência completa, que é 360 graus, ela mede 2 π radianos. Beleza? Essa é a medida do ângulo. Ótimo. Agora sim a gente vai para a questão. Foi informado que PRQ, que é esse ângulo aqui, ó, ele mede π sobre 5 radianos, o raio mede 0,3, vale 0,3 km, e falou que PR é o diâmetro da circunferência. Se é o diâmetro, quer dizer que passa pelo centro, tá bom? Eu já coloquei aqui o centro O e passando aqui, ó. Então nós temos o ângulo PRQ, medindo π sobre 5 radianos. Ótimo. Repare bem que esse ângulo PRQ, ele é um ângulo inscrito. Ele é esse ângulo aqui, ó. Ângulo inscrito. Se o ângulo vale π sobre 5, o arco dele vale o dobro.
ou seja, vale 2π sobre 5. Tá bom? 2π sobre 5. Essa aqui é a medida em radianos daquele arco. É a medida em radianos. Repare bem que eu não estou medindo aqui o comprimento desse arco, que é a pergunta da questão. Eles perguntaram quantos quilômetros o camarada andou aqui, ó, andando de P até aqui. Ótimo. Agora a gente vai fazer uma regra de 3 para matar a questão. Presta muita atenção nesse ponto, tá bom? Olha só. A gente está medindo aqui em radianos o nosso arco. Nós sabemos que uma volta completa equivale a 2π radianos. 2π radianos, que é uma volta completa, representa qual comprimento? O comprimento de uma circunferência completa é dado por 2πr. E essa é uma fórmula que você não pode nem sonhar e não saber, tá bom? Comprimento de circunferência 2πr, assim como área da circunferência πr ao quadrado, tá bom? Mas vamos lá, comprimento de circunferência 2πr. Se eu dou uma volta completa, então eu faço 2πr. Só que eu não dei uma volta completa. Eu não andei 2π. Eu andei apenas 2π sobre 5 radianos. 2π sobre 5 radianos. E quando eu ando 2π sobre 5, equivale a um comprimento da circunferência ali, daquele arco, equivalente a x. Ah, beleza. Então eu quero saber, essa angulação aqui desse arco equivale a qual comprimento? Estou comparando radianos com 2πr. Nesse momento, o aluno pode até começar a confundir os πs ali, né? Aquela coisa toda. Não tem muito problema, porque a gente vai cortar os πs e vai sobrar um π. E a gente sabe que as alternativas elas estão em função de π. Ótimo, mas outra coisa que a gente pode fazer aqui tranquilamente, que é bem legal, é o seguinte. Ao invés de fazer a multiplicação cruzada, que eu posso fazer isso, não tem nada de errado, eu posso fazer o seguinte, proporção. Daqui para cá, eu dividi por 5, não foi? Ali, ó, era 2π, virou 2π sobre 5. Eu dividi por 5. Eu pego e faço a mesma coisa desse lado. Divido por 5 também. Ora, isso é proporção, né? Então, o meu x, ele vai ser o quê? 2π vezes o raio dividido por 5. E por que eu coloquei aqui, ó, vezes o raio? Porque o raio eu tenho que ele vale 0,3 quilômetros. Ótimo. 2 é 0,3, 0,6 π sobre 5. 0,6 dividido por 5 não está muito difícil de ser feito, não. 60 dividido por 5 dá 12. Só que eu tenho 0,60, então não dá 12, dá 0,12. 0,12 π radianos. Bom, ó, 0 π, radianos nada. Quilômetros, né? Quilômetros, a gente está falando da distância. 0,12 π quilômetros que foram andados aqui de R até Q, de P até Q, que vai dar a nossa alternativa letra D de dado. D de dado. 0,12 π. Beleza? Uma questão que pediu um pré-requisito interessante, né? De ângulo interno, conhecimento de radianos, a diferença entre angulação e comprimento de um arco. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima questão. Até mais!